Olá, bem-vindos a Braincast, o podcast da Brain2B. Educar o cérebro para transformar o ser. E hoje eu estou aqui recebendo uma visita super especial, que é o José Orlando. E ele mesmo vai se apresentar, mas ele é teólogo, filósofo, agora graduando em psicologia e também fazendo um doutorado em psicologia social. Acertei? Perfeito, doutora Regina. Que alegria imensa estar aqui. Super obrigado por aceitar o nosso convite. E agora eu gostaria que você mesmo contasse um pouquinho da sua trajetória e como chegou, né, como teólogo, filósofo, a se interessar pela psicologia, entrou na psicologia social. Como é que foi essa sua trajetória? Então, doutora Regina, que alegria imensa estar aqui, né, juntamente contigo, com o seu público, que a gente sabe que acaba indo além das fronteiras. A gente percebe que a gente não sabe se escolhe as ciências ou as ciências que nos escolhem. Verdade. Porque acaba nos abraçando, não é? Porque isso tem a ver muito com aquilo que você busca e, evidentemente, também com aquilo que você traz na sua personalidade. Então, eu diria que eu sempre considerei a teologia, a filosofia e a psicologia três ciências que englobam realmente o saber. Uhum. A teologia, evidentemente, é um estudo do transcendental, do sobrenatural, de Deus, não é? Uhum. E a gente sabe que estudar a Deus é algo assim totalmente possível. Como diz Thomas Brusley, ele diz que teologia, na sua etimologia, já é uma definição em si mesma contraditória, porque a gente não tem capacidade de estudar a Deus, é Deus quem nos estuda. Uhum. Mas, diante de uma perspectiva que a teologia nos apresenta, a gente percebe que, na verdade, a gente só estuda a Deus a partir daquilo que ele se revela. Então, é um saber universal, todos têm um parecer sobre Deus, né? Uhum. O que me levou à filosofia, à graduação de filosofia, é que a filosofia, queira ou não queira, já é a sabedoria, o conhecimento aplicado. E a filosofia ela é muito ampla porque ela visa estudar a tudo e, como curioso que sempre fui, a gente percebe que essa filosofia em si, ela nos dá sentido. E a Uhum. psicologia, eu diria que é exatamente a grande sabedoria da relação interpessoal. E faz com que a gente possa não apenas se compreender, mas também compreender o outro. Então eu entendo que esse saber, ou saberes, né, nos instigaram a buscar tais formações. Então, o que mais te levou, acho que a isso, a continuar estudando, é essa curiosidade que você tem de conhecimento, né? Essa Perfeitamente. abertura, essa vontade de entender cada vez mais e melhor. Inclusive, foi também isso que me fez partir para psicologia e neurociência, porque a gente começa a entender que, como você disse, tudo que a gente conhece é o que Deus permite que a gente conheça. Inclusive na ciência, se ele permitiu a gente conhecer o cérebro humano e tudo isso, eu penso que também é parte de teologia, porque Deus se revela através da forma como a gente funciona, da maravilha. E cada vez que eu conheço mais o cérebro, eu penso assim, nossa, que Deus maravilhoso, né? E que inteligência que está por trás disso, de um funcionamento que até eu conheço assim da neurociência, mas eu acho que é um mundo que ainda tem muito a ser explorado. Por isso que eu acho que cada vez que a gente conhece a ciência, a gente também vai conhecendo a Deus, né? Você É concorda com verdade, isso? doutora Regina, e eu Uhum. penso que você trouxe a perfeita sinopse da síntese do resumo, de fato, do que é. É isso mesmo, eu penso que todo homem, ele está em busca desse sentido. Uhum. E traz em si, inerentemente, evidentemente, essa curiosidade intrínseca, né? É, e Tanto em relação a Deus, aos outros E às e a vezes si tem mesmo. acertos e tem erros, né? Porque nós, como seres Claro. humanos, nós temos uma limitação. Então, nós podemos, às vezes, tirar conclusões
que não são as melhores. Por isso que as teorias, né, pastor? Chamando de pastor, porque eu conheci o José Orlando num movimento assim, mas a gente acaba entendendo que tudo vem das mãos de Deus, e isso que é maravilhoso. E eu sei que também você movimenta um pouco no mundo da educação, porque você está ligado ao grupo adventista e que tem Sim. também as escolas, o colégio, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, né, do ambiente, da formação da identidade, porque você também está na psicologia social, que se preocupa muito como o ambiente influencia a formação da identidade. Então, fala um pouquinho disso e sobre essa conexão entre espiritualidade e educação. Então, a gente percebe que se você fica só nas ciências, no aspecto contemplativo, no aspecto apenas teórico e cognitivo, você nunca vai ter, evidentemente, nem completude, nem altruísmo, e você não vai poder aplicar, evidentemente, aquilo que você recebeu. Uhum, E eu diria que a plataforma que deságua e que deve desaguar, evidentemente, todos os nossos conhecimentos, deve ser a educação. uhum. E a gente tem tido, assim, um privilégio, sim, de ter contato, evidentemente, com aqueles que moldam, não é? Moldam. Um dos moldadores do ser humano, depois dos pais, são os É professores. isso. E Não quase tem para que onde os correr. professores estão vindo muitas vezes à frente, porque que os pais têm delegado muito essa função e as crianças já vão para a escola muito novinhos, né? Então a importância do professor na vida das nossas crianças, né? Perfeito. E aí entra essa, como eu diria, essa disfunção na educação paterna, porque concordo plenamente. Os pais, eles estão legando ou repassando uma responsabilidade, eu não vou dizer obrigação, a palavra Uhum, obrigação é muito forte, uhum, porque acaba você fazendo algo que não deseja. Eu penso que todo pai que tem filho desejou ter filho, com raras exceções, uhum, não é? uhum. E a partir do momento que ele tem um filho, que certamente é o que ele tem de mais precioso, ele passa, evidentemente, a ter responsabilidade. Mas, infelizmente, essa responsabilidade, ela está sendo legada, Isso. ela está sendo repassada. Uhum, E aí entra, evidentemente, o que a gente chama de combo, não é? Sem dúvidas, a espiritualidade está ligada ao emocional, que está ligada ao cognitivo, e esse combo ele é simbiótico e nós poderíamos chamar, evidentemente, de holístico. uhum. Então, aquilo que você faz em relação ao cognitivo, ao emocional e ao espiritual afeta qualquer um deles e tem, evidentemente, uma inter-relação. E aí que entra, para a gente saber como está o nosso investimento e a nossa relação e, sobretudo, o nosso cumprimento no que diz respeito aos nossos papéis, o nosso papel. Eu digo papéis porque todos nós temos papel como pai, como mãe, como professor, como profissional. E é só a gente observar a consequência de como estão hoje os nossos jovens, a nossa sociedade. Isso nos leva, evidentemente, a pensar que, de alguma maneira, estamos falhando no nosso papel. Uhum. No papel como professor, no papel, de repente, como pais. E eu sempre costumo dizer o seguinte: o ethos, o estilo de vida hoje, ele estabelece e forma, evidentemente, a sociedade que aí está. E me perdoe, não tentando ser aqui catastrófico, nem pessimista. Nós estamos vendo uma sociedade um tanto quanto mais deformada do que formada. É, por isso que a gente reflete, eu coloquei num artigo que eu escrevi essa semana, que quando você se sente muito à vontade nessa cultura doente, a gente tem que se questionar se nós não estamos adoecidos, né? Perfeito. Porque e quem é doente vai formar outros doentes. Então, acho que é a grande importância. Em primeiro lugar, está falando da formação e da ajuda e desse entendimento do próprio educador. E eu acho que é necessário investir na vida do educador, porque Claro. também ninguém investiu na vida dele, quer que ele seja aquele que passa e
quando muitas vezes o próprio educador, nessa sociedade doente, está se formando também uma pessoa ansiosa, doente, depressiva. Então, tudo isso precisa ser trabalhado para que ele seja um educador um pouco mais saudável. Não vou dizer, não existe ser humano perfeito, todos nós temos, né, as nossas vulnerabilidades e tudo, mas investir na vida daqueles que educam é muito importante, né? Por causa que o ambiente, aí queria que você entrasse um pouco. Existe essa formação que vem dos próprios valores, da gente educando, como os pais vão educando, mas depois qual é o peso desse ambiente que a criança começa a viver, não só do professor, mas do próprio ambiente escolar, como que isso vai influenciando, deformando ou construindo uma identidade ou saudável ou doentia, né? Eu quero sublinhar, com várias linhas embaixo, a sua afirmação de que diante de uma sociedade doente, só você estando na condição dela ou pior que ela, você não admite. Eu penso que o que a gente precisa hoje é de uma desensibilização, porque nós não estamos sensíveis a essa situação. E essa falta de sensibilidade se dá exatamente pela falta de capacitação e formação. Conhecimento, né? Conhecimento que faz com que essa criança que cresce, evidentemente, em nosso meio, e que vem, evidentemente, também como uma folha de papel em branco para ser moldada, como disse Bernard Shaw, ele que é um professor, estabeleceu a teoria da modelagem, e foi professor de Stanford. Ele falou algo muito interessante, que é a questão da modelagem. E aí entra o ambiente, aí entra também, evidentemente, como o cognitivo e a personalidade estão sendo formadas. Isso se dá já na vida intrauterina. Não tem para onde correr. Às vezes a gente fica pensando que a formação e a capacitação ela vai se dar apenas no ambiente familiar e no ambiente escolar. Mas ela se dá já no útero. A maneira que ela é aceita, a maneira que ela é recebida ao mundo, a maneira em que os seus pais foram preparados, evidentemente, para recebê-la, E sem até dúvidas mesmo alguma. como é o emocional da própria mãe, que tipo de Perfeito, hormônios, claro. até fisicamente, biologicamente, estão Claro. correndo, uma mãe super Tem ansiosa, relação isso tudo direta. vai influenciando Isso, essa e aí, formação. o que a gente precisa hoje é romper. Nós precisamos romper com alguns pressupostos da educação que nos foram legados como pressupostos rígidos, como, por exemplo, o foco, infelizmente, hoje é apenas o cognitivo, No conteúdo, o né? conteúdo, a informação. Sendo que a própria educação está clamando por uma educação integral, que olhe a criança como um ser integral, e quando nós falamos ser integral, a gente fala de um ser biopsicossocial, espiritual e ecológico, não é? É a Perfeito. definição até da Organização Mundial de Saúde. Eu tive a alegria de estar com um grupo de professores agora, mais ou menos 700 a 800, juntamente com coordenadores, diretores, em que a gente ressaltou alguns pontos, dentre eles o principal é que, assim como o mundo ele sofre uma metanoia e uma metamorfose ambulante, né, como dizia Raul Seixas, essa metamorfose, essa mudança que vem, E evidentemente... até em adaptação ao tipo de ambiente que Claro. vive, né? Por exemplo, a gente sabe que nós, na nossa primeira grande revolução, a gente sai de uma realidade rudimentar para uma realidade em a energia a carvão. Depois a gente vem para a segunda revolução, que é a energia a petróleo. Depois a gente vem para a terceira revolução, que é eu diria, dispositivos tecnológicos. Depois a quarta, que é você fazer com que as máquinas façam trabalho do homem. O que braçal, as mãos. O braçal ele é substituído pelo tecnológico. Isso. E agora nós estamos vivendo um momento Que ele vai fazer o diante trabalho dos mental. nossos olhos, que é a IA, a inteligência artificial. Isso. Hoje você vê carros já em alguns lugares, protótipos funcionando sem motorista. Então nós estamos vendo hoje essa realidade. Por que eu estou pontuando isso? Quando a gente olha para a educação, onde foi que ela cresceu e desenvolveu? A educação, eu diria que ela sofreu um congelamento. E esse congelamento fez com que ela tornasse
o aluno um mero refletor do pensamento do professor, Uhum. um repetidor de informações. Isso. E aí nós temos que entrar nos pilares da própria educação. Você tem, evidentemente, alguns pilares, e esses pilares, dentre eles Paulo Freire, que é um deles, ele diz exatamente que o professor ele não ensina, ele aprende com, Uhum. É não é? uma troca, né? É uma E um troca. crescimento Aí mútuo. você vai para Piaget, aí você vai para Vygotsky Uhum. e tantos outros que traz-nos a uma grande questão de que educar não é apenas informar. E os pais, quanto mais retrógrados são, mais ele quer, evidentemente, educar os filhos apenas com o aspecto corretivo, informativo, impositivo, e aí se cria sem querer uma atmosfera doentia. É. E aí entra as crenças limitantes. Uhum. Aí entram os pensamentos impositivos que formam a personalidade. E aí o aluno que foi mal formado em casa chega numa escola cujo professor não muda os E métodos. vira um E um ciclo ciclo vicioso. vicioso. E E aí nós aí, precisamos romper. Por isso você disse que precisamos fazer uma ruptura e formar um círculo virtuoso. antes da Rodar para o outro capacitação, lado. nós temos que partir para essa ruptura. E a capacitação seria o quê? Seria aliarmos o cognitivo com o afetivo. Isso. Que é o que a gente chama hoje, no que nós estamos trabalhando, a inteligência socioemocional, que é fazer essa integração inteligente da racionalidade, da área nobre da cognição e tudo mais, que seria a consciência, o julgamento de prioridades, você saber adiar prazeres a médio e longo prazo, tudo isso faz parte de uma cognição nobre, junto com a beleza do afetivo, da emoção, que traz a necessidade mais profunda que o ser humano tem, só que nem sempre ela traz a melhor solução para se alcançar essa necessidade. Vou dar um exemplo para os pais aqui, para que eles possam entender. Às vezes o que a criança quer é ter amiguinhos, só que a forma como ela faz, como a emoção leva a agir, ela fica frustrada por não ter e ela age com agressividade, ela perde amiguinhos. Então a gente vê que muitas vezes as emoções, elas estão trazendo uma mensagem de uma necessidade profunda de afeto, de relacionamento, até mesmo dentro do ambiente da escola. Só que a forma como a criança está buscando saciar isso leva ela ao oposto, ela alcançar o quê? Rejeição, isolamento, que é o que ela não quer. E isso permanece na fase adulta. Muitas vezes a esposa, o que ela quer é a atenção do marido. Só que ela não expressa de uma forma saudável, porque nunca teve essa educação emocional de expressar o que sente de uma maneira saudável. O que Ela afeta a acaba- comunicação. Isso, às vezes ela acaba agredindo o marido e ela recebe o oposto, porque o marido também é emocional, não entende que o que ela está precisando é outra coisa, e daí vira aquele conflito todo, né? Então a gente entende que desenvolver essa capacidade é muito importante. Aí eu sublinhar um ponto, né, de tudo que você falou também, que nós tivemos uma conversa muito boa com o Harold, que é um amigo e especialista em IA, e ele falou: a geração agora, até pela mudança da tecnologia e das redes sociais, não é mais uma geração de downloaders. Ele usa essa expressão que a primeira vez que eu vi foi dele, de baixar conteúdo. Então o professor era aquele que ia na escola e pá, jogava o conteúdo e as Despejava. crianças Absorviam. absorvendo, downloaders. Ele fala: agora as crianças querem ser uploaders. Por quê? Na internet eles querem colocar a participação deles, a foto deles, querem dar a opinião deles. Então eles deixaram de ser downloaders para ser uploaders. Tem um aspecto positivo que eles querem pensar e querem participar. Então a educação ela precisa adaptar isso para o lado positivo. E qual que é o papel, eu acho, da educação? Ensinar a pensar, a refletir em cima de excesso de conteúdo, de informação, que hoje o professor, ele pode ter um conteúdo assim, mas a criança vai na internet e pega o conteúdo assim. Mesmo que você seja um bom professor, não estou aqui criticando que o professor não tenha conteúdo, mas ele não tem o tanto que a criança pode por si só, muitas vezes, encontrar na internet, né? Então, por isso que nós falamos, deixa de ser uma educação
conteudista, para você se preocupar com os pilares que até acho que a Unesco coloca: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. Eu acho que a escola passa a ter esse papel integral, né, de ensinar isso para as crianças, porque o conteúdo em si, ela está lá abaixando. E lógico, o professor continua sendo aquele que vai estimular o conteúdo e a pensar, né? Então a gente quer vir para uma escola que ajude as crianças a aprender a pensar. E para isso elas precisam ter alguma. Como é que eu faço isso, né? Sendo que elas têm pensamentos diversos o tempo inteiro, distratores. Então é isso que a gente trabalha um pouco, que é desenvolver essa função executiva, que é essa capacidade da consciência, da reflexão, que é a inteligência socioemocional e vai muito para o lado da filosofia, não é? Perfeito. Porque o filósofo, ele é metacognitivo, ele não só pensa, ele pensa no que ele pensa, ele não só sente, ele pensa no que ele sente. E é exatamente isso que acho que a gente precisa começar a desenvolver. E a gente conclui que a educação é um grande guarda-chuva. E como dissemos no início, Uhum. todas as ciências que não desaguam e não têm como propósito O principal e significado. não tem um processo que nem sempre é fácil, Uhum, não é? Porque você tem que suportar o processo para chegar no propósito. uhum, Então, o processo da educação, ela evidentemente é recebida do desaguar de cada ciência. E aí é interessante como a gente percebe que isso deve abranger a mente e o coração. É bem verdade que eu estou sendo até reducionista e, a rigor, eu nem deveria falar a mente, porque a mente em si só já engloba o emocional. uhum. Sim, A gente, pensamentos, a gente emoções. comete um grande erro hoje, né, psicanalista, psicólogo, neurocientista, de pensar que a mente ela é só razão. Uhum, Não é só razão, a mente, mas pegando a convenção social, eu como psicólogo social, né, E aí a gente pegando a simboliza o convenção, coração para a parte isso, afetiva, né? pegando a convenção social, eu diria que a mente como cognitivo, o Coração coração como como a afetivo. emoção. Cabe à educação suprir essas duas necessidades, Uhum, que não acontecia em seu processo. Eu sempre costumo dizer o seguinte: aquilo que aquilo que a minha mente rejeita, o meu coração não se alegra. uhum, com certeza. Não é? Nós somos uma simbiose. E aí, nesse sentido, a gente percebe que fortalecer o juízo, o senso de julgamento, fortalecer a autonomia, fortalecer, sobretudo, a visão que faz com que você compreenda onde está, para que você saiba para onde vai, Uhum, é de fato o propósito e o objetivo de todas as ciências que estão sob o guarda-chuva da educação. E uhum, nesse sentido, nós percebemos, por exemplo, eu vou pegar a filosofia como filósofo. E a gente percebe que as 4 grandes áreas e pilares da filosofia se dá na metafísica, uhum, na política, na estética e na ética. Quando você pega o trio que modelou o mundo, Platão, Sócrates e Aristóteles, nessa ordem cronológica, né? Sócrates, que foi mestre de Platão, que foi mestre de Aristóteles. E todos os filósofos pré-socráticos e pós-socráticos, a gente percebe que quando ele estabelece esses 4 pilares, você vê isso no dia a dia da educação. Por exemplo, eu estava no shopping, em que a gente percebe, logicamente, o objetivo de todos os pais é manter o sorriso no rosto do seu filho. Isso é muito mais estético do que ético. Concorda comigo, doutor? concordo. Porque às vezes você pode manter o sorriso burlando o ético. Às vezes o filho O está que está pedindo algo, deturpando o o filho que filho. está pedindo algo que é proibido, o pai dá para que ele sorria. Então o pai está sendo mais estético do que ético. Quando você também pesa
esse equilíbrio ou traz o desequilíbrio, você também sempre vai trabalhar pelo que é certo, não considerando outras situações. Então, a própria filosofia, que muita gente tem apenas como a ciência do cognitivo, das ideias, da dialética, do discursivo, do que ensina a argumentar, do que ensina, sobretudo, a você ser apologeta, não é? Defender os seus próprios argumentos e ideias, ela tem um viés muito forte da educação e um viés muito forte também da questão relacionada à ciência emocional e mental. Então você percebe que todas as ciências por si só trazem esse viés. E aí, quando você falha nesse processo, você, seja no espiritual também, seja no social, seja no emocional, não é? E no próprio físico, você gera uma disfunção patológica, a tal ponto que você está criando crianças neuróticas, crianças, eu diria, birrentas, com baixa autoestima, Baixa tolerância à frustração. baixa tolerância, exatamente. Então, todo esse processo faz com que, evidentemente, apenas revele uma falha no processo inicial da educação. E aí cabe aos pais, aos professores, aos administradores e, sobretudo, também à própria pessoa. Porque eu penso que quando você ensina e você forma, você está dando condições para que transformar. Ela também tenha, evidentemente, condições de se ver, querer mudar e, evidentemente, contribuir para a sociedade que está ao seu redor. Um dos pilares nossos da Brain é acreditar nessa mudança, na transformação, até mesmo pelo conhecimento da neurociência do cérebro, essa possibilidade de neuroplasticidade e a possibilidade até do professor compreender e os pais que a forma de pensar altera o funcionamento do cérebro. E viralizou nas nossas redes aí uma fala de uma psicóloga que esteve aqui conosco, a doutora Lúcia, e ela disse o seguinte: o nosso lugar não é na doença, nosso lugar é na saúde. Mas hoje as pessoas muitas vezes nem se percebem na doença ou têm ganhos, foi a fala que ganhou repercussão, na doença. Ela se vitimiza ou às vezes ela tem ganhos afetivos, de relacionamento, mas de uma forma doentia. E o nosso lugar é na saúde. Agora, por isso que eu saí do curativo, estou movendo do curativo, que é atender a doença, para entrar na promoção de saúde, no preventivo, porque eu acredito nessa possibilidade desse conhecimento, dessa formação que leve a uma forma mais saudável de lidar com aquilo que é seu. Porque é tão difícil você pegar uns pais desesperados que chegam com uma criança de 13 anos falando em se suicidar. Eu já atendi adolescentes que se cortam, adolescentes que querem morrer, um que dava murro no próprio rosto, falando. Por quê? Porque ele vive nesse meio doente e ele se compara nesse meio, não sabe sair disso e acaba muitas vezes se mutilando, e pensando em morrer. Né? Porque acha assim, viver dessa maneira eu não consigo, não me adapto. Então, certo tipo de adaptação, até uma qualidade do ser humano de se adaptar às mudanças, ao seu meio, pode ser uma adaptação doentia. Por isso que nós vemos tantas crianças hoje com ansiedade, com aumento de suicídio e também com TDAH, essa hiperatividade do cérebro sem controle, sem organização, que vai levando a um caos, né? A gente tem que ressaltar que a ideação suicida ela é o estágio último. Antes você percebe que já houve muitos erros. Isso. Não é? No que diz Só que está chegando muito cedo, cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo, e percebe-se também que por que a pessoa não quer sair desse lugar da patologia e da doença? Porque dói. Porque traz rompimento. E, evidentemente, concordo, traz também um teor lucrativo muito grande. Não é?
vitimismo e tantas outras questões. Porque o vitimismo nada mais é do que aliciamento de uma condição patológica que você foi iniciado e que, evidentemente, você não percebeu e, por isso, não Não ressignificou. tinha consciência, né? E Exato. eu digo que nós, até pela ignorância da parte até do nosso próprio funcionamento emocional e tudo mais, nós somos sobreviventes. Então, cada um foi sobrevivendo do jeito que conseguiu, dentro do ambiente que vivia, se tornou um sobrevivente. Só que hoje, com o conhecimento que nós temos, nós podemos sair disso da sobrevivência, né? Porque nós não precisamos mais estar assim, para o lado do crescimento, do desenvolvimento e do conhecimento. E por isso que eu fiz isso, né? Migrei já com uma certa idade, estou migrando para a área da educação para investir nisso, porque eu acredito muito que é possível formar. E cada vez que eu vou no meio dos professores, eu fico muito animada, porque os professores ainda têm esperança, eles ainda acreditam. E quando você chega e fala, olha, é possível, é isso, é aquilo, os professores agarram e eles querem participar disso. E as crianças também. Uma vez eu estive dando uma palestra para pais sobre o curso e fui falando para pais, não estava falando para crianças. E no final, uma professora veio conversar comigo e trouxe o filho de 6, 7 anos naquela época. E o menino entendeu a palestra e ele disse para a mãe, mãe, eu quero fazer esse curso. Aí a mãe falou, por quê? Porque é Academia de Super-Heróis? Porque nós pusemos esse nome lúdico e tudo. Ele falou, não, porque eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções. Olha só. Uma criança. Porque ele já sente que tem algo dentro dele que fica impulsionando até a fazer coisas que ele não quer fazer ou leva para ter um sentimento de desespero ou angústia ou isso, aquilo que ele quer aprender a E, sair disso. infelizmente, poucos apresentam, evidentemente, essa lucidez. Por quê? Porque, geralmente, as crianças, mesmo sem querer, elas são ensinadas a sublimar. Aí entra o fator sublimação, que a psicanálise traz muito bem. Elas são ensinadas a estabelecer uma postura de mecanismo de defesa, resistência. Às vezes nem ensinada, o próprio funcionamento é de leva defesa ela pelo ambiente que ela a foi isso. criada. E há um ponto importantíssimo, porque às vezes a gente se apega tanto à questão dos professores e esquece que, dentre os atores que tendem, evidentemente, a propiciar essa transformação social barra educativa barra educacional, não é, que acaba sendo uma redundância, são os pais. Por isso que eu agora tenho marcado 11 de fevereiro, na Escola de Adventista de Santa Amaro ali, um encontro com todos os pais. E às vezes a gente tem a reunião de pais e mestres, né, como aquela reunião de condomínio. Você já percebeu Ninguém vai. a reunião de condomínio como é? Então, eu penso, eu sempre digo quando eu encontro pais em reuniões como essas, olha, vocês ao estarem aqui depois de um dia de trabalho pesado, em se tratando de São Paulo principalmente, vocês estão simplesmente dizendo uma coisa: eu valorizo o meu filho. E nesse momento em que estamos com eles, cabe exatamente responsabilizá-los. Porque cada vez mais os pais estão abdicando, essa é a palavra, abdicando de educar os seus filhos. E às vezes quem está educando também não são só os professores e a escola. Muitas vezes quem está educando o seu filho é isso aqui. E isso é mais grave ainda, não é? Porque é algo Muito. sem filtro, porque a escola, o professor, a gente sabe que ele ainda procura manter valores, ele está ali, mas é lógico, tem diferenças de valores, mas o pior é algo sem da criança não ter nenhum filtro e ela poder usar e acessar e estar utilizando coisas que estão formando. Um dia eu estava, doutora Regina, vislumbrando uma criança com um celular na mão. E você percebe exatamente o que Einstein já dizia e tantos outros, que vai chegar um tempo em que você vai ser capturado na sua forma de pensar e escolher. Aí você vendo os rios, você vendo os posts e a criança passando, até os adultos mesmo, você vê que ele não está ali.
O que ele está recebendo é aquele efeito dopaminérgico, aquela sensação de prazer que supera das drogas, está provado. Não é à toa que hoje o governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, proibiu o uso de celulares, né, na escola. A Suíça também, por sua vez, até os 14 anos. E agora o Congresso americano estabelecendo e tramitando, não é? Está ainda em trâmite, uma lei em que o aparelho celular ele vai vir com recomendações do que ele pode fazer com o mau uso. Esse mau uso implica em quê? Implica, evidentemente, no tempo excessivo. É o vício, né? E leva, evidentemente, ao vício. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Vamos trazer um exemplo. Ó. 20 anos atrás ou 30 anos atrás. Eu ainda me lembro, como quando pequeno, na minha casa, foi aquela novidade, o telefone fixo. Eu me lembro até hoje o número do meu telefone fixo em casa. E eu me lembro que naquela época havia recados. Hoje os recados desapareceram. Percebeu, doutora? Por exemplo, alguém ligava para encontrar com outra alguém e dizia não está. E a pessoa tinha a sua ansiedade controlada, a sua emoção controlada, de esperar a pessoa chegar para receber o recado e entrar em contato com ele. Controle de impulso. Pronto. Aí eu pergunto, olha hoje. O impulso está sendo alimentado. Quem tem hoje telefone fixo a não ser as empresas? Quem é que hoje você diz assim, me dá o seu telefone fixo? O que você pede primeiro? O celular. Aí, o que evidentemente, eu não estou aqui condenando o celular, ele já evidentemente tem ajudado muito. Principalmente o WhatsApp, o Instagram, muito. Mas para perceber, te trouxe um efeito de alguma maneira colateral, que faz com que você tenha que responder com pressa, imediatamente, principalmente quando o outro percebe que a sua mensagem foi visualizada. É quase a Terceira Guerra Mundial, quando você não responde. Então é como se você tivesse que largar tudo para responder. E você não sabe o efeito que, de alguma maneira, traz sobre o adulto. Agora imagina a criança. Imagina sobre que ainda não tudo tem que ela formado recebe. totalmente a sua capacidade de segurar impulsos, de controlar e tudo mais. Eu estava vendo hoje, não sei nem se eu posso citar, estava vendo hoje um post de alguém falando da Anitta, né, da forma, das músicas, a letra, e a pessoa de alguma maneira criticando e dizendo, olha, para pensar, se um filho seu que tem acesso, como você bem salientou, sem filtro, recebe essa letra, recebe essa postura, recebe esse incentivo e por aí vai. Então o mundo está aberto. Então a gente percebe que estamos numa aldeia global em que muita coisa boa vem, mas como uma rede que você lança no mar, vem peixes bons e peixes ruins. Aí, nesse momento, eu pergunto, quem é o filtro? Quem passa a ser o filtro? A educação deveria ser esse filtro. E é impossível você educar apenas dizendo sim. Você, para educar, você tem que contrariar. Fala um pouquinho mais sobre isso, José Orlando, porque é um grande medo dos pais contrariar os filhos, né? E a gente percebe que hoje uma geração mutilada da sua capacidade de parar, de brecar, que é o que nós trabalhamos no nosso Stop Pensador, o controle de impulso, que é a base primária da função executiva, que vai fazendo sinapse e a base é parar, brecar, né? Bem, se utilizando evidentemente de uma abordagem do senso mais comum e mais leigo e popular, para a gente entender essa postura do contrariar, do dizer não, nós temos que analisar e entender que nós estamos vivendo uma crise transgeracional. Os pais de hoje receberam muito não e agora eles acham que foram para o lado oposto. Perfeito. Então você precisa ter essa visão contextualizada, que evidentemente a filosofia te ajuda nisso, assim como também a fenomenologia ajuda nisso, para que você analise o fenômeno não como fenômeno em si, mas por
tudo o que cerca o mesmo, para que você possa, evidentemente, não partir para uma hipótese Simplesmente oposta. totalmente oposta e equivocada do fenômeno, objetivando mesmo, ou seja, tornando o ser humano, aquele fenômeno, apenas uma objetivação. Não. Ele tem um contexto. Então, hoje, a reticência dos pais em contrariar e dizer não está no extremo que ele recebeu na educação. Oposto. Aí eu fico me perguntando o que parece aquele efeito sanfona, que as crianças de hoje, diante dos grandes problemas que elas sofrerão e já estão sofrendo por terem uma alta permissividade, não terem quem possa controlar e quem possa ser, evidentemente, a baliza, E um porto o seguro. empecilho. Isso. Você acha que ela vai ampliar esse estilo? Não, diante dos seus filhos? Não. É capaz até deles se tornarem mais austeros Isso. do que os pais foram em relação aos seus pais. Entendeu? Então, diante dessa realidade, eu penso que a grande palavra para tudo se chama equilíbrio. E que você tem que entender, querido pai, querido professor, querido educador, que a criança ela vai te amar quando você tiver a sensatez, a sabedoria de saber dizer sim e dizer saber não. E tem E aí momentos. entra a contrariação. Isso. Por exemplo, minha filha de 3 anos, quando tinha 3 anos, eu sempre trago esse exemplo para tentar ficar muito bem claro aqui. Eu entrava na cozinha e aí de repente ela estava chorando, tentando alcançar uma faca enorme que estava em cima da pia. A faca chamava atenção porque brilhava. E agora ela me pedia, chorando, implorando que eu desse aquele novo brinquedo para ela, chamado faca. E aí eu fico pensando, se eu fosse no ar da permissividade, o que eu deveria fazer? Poxa, não quero contrariar minha filha. Ela está me pedindo algo que, então, eu vou dar. Eu daria a faca, fecharia a porta da cozinha e sairia. O que eu encontraria depois? Se ela não morresse, ela estaria trazendo grandes sequelas, seja no rosto, seja no braço. E aí eu fico me perguntando, eu socorreria, lógico, desesperado, levaria no hospital. E se eu contasse essa história para qualquer outra pessoa, como essa pessoa me veria? Como um monstro. E eu fico perguntando, no futuro, minha filha, ei, que cicatriz é essa? E eu fosse contar a história, você acha que ela ia me amar mais? Então, mesmo que não entendamos o não, mesmo que o filho não entenda, ele vai te agradecer. Porque em algum momento ele vai perceber que aquele não contribuiu para o grande sim da sua vida. Então cabe aos pais estabelecerem, eu não digo aqui, não é a postura de contrariar, mas a postura de dosar, impor limite e saber exatamente quando dizer sim e quando dizer não. E exercer uma autoridade saudável. A palavra é essa. Então, por quê? Tanto o autoritarismo como a permissividade A e a negligência, e a psicologia nos estudos conclui que a criança que foi negligenciada e a criança que foi criada com permissividade, elas têm sequelas muito semelhantes. Terríveis na personalidade. E às vezes aquele pai que é permissivo, ele realmente se preocupa muito com o emocional da sua criança, só que ele não está se preocupando com o outro lado. Então ele é muito acolhedor o tempo inteiro da emoção. Ele se preocupa com o estético e não com o ético. Isso, e está deixando um outro lado e que vai trazer consequências dessa mutilação, dessa incapacidade da criança de se conter impulsos, e ela cada vez mais, todo impulso que ela tiver, ela quer, e mais, isso vai se ampliando. Isso aí é conhecido na educação, no início dos
primeiros anos como imaturidade. Ah, essa criança é inteligente, mas é imatura e não aprende. Eu já atendi várias crianças que vieram da escola com essa reclamação. E o que que é a imaturidade? A imaturidade é isso, é uma criança impulsiva que não consegue controlar impulsos para que ela possa baixar um pouco os distratores e focar para ter a aprendizagem. Então, os professores percebem uma criança altamente inteligente, mas eles chamam imatura, né? E muito bom salientar isso, porque, inclusive, a maioria dos atendimentos, né, que eu faço na área, principalmente analítica, psicanalítica, psicoterapeuta, a gente percebe que a maioria de todos os problemas hoje disfuncionais do adulto, 80% se dá exatamente pelo fato de não ter tido pais com autoridade, que puderam dosar e que de alguma maneira criaram filhos neuróticos e até psicóticos. Eu sempre costumo dizer que a diferença entre psicótico e neurótico é uma simples resposta. 2 mais 2, o neurótico diz é 4 e odeia o resultado. O psicótico diz 2 mais 2 é 7. E estabelece essa ideia fixa até o fim. Então, de alguma maneira, a gente percebe que problemas que são trazidos e se agigantam, porque problemas só se evoluem, principalmente os de caráter de saúde mental. Vem exatamente, nasce um nascedouro, provém exatamente de uma simples atitude de você ser pai. Embora a psicologia, embora todas as linhas da psicologia, da psicanálise tendem a colocar a mãe como protagonista, evidentemente, desse processo, eu me pergunto, sem dúvidas, a mãe é. Só que a mãe tem sido porque ela centraliza a ação ou pela ausência também do pai? Então, são situações, porque às vezes a gente, quando fala de educação, o pai vai falar com o seu filho. E eu quero também falar para os pais nesse momento. Os pais, infelizmente, hoje, entrou naquele estereótipo do provedor. Mas ele é de fato provedor, mas não é um provedor apenas físico. Os homens se orgulham e bate no peito, dizendo, olha, a geladeira está sempre cheia. Ou dou a melhor escola. Eu dou a melhor escola. O meu filho tem isso. Quando eu vou no shopping, ele pede, eu dou o tênis que ele quer, a bicicleta que ele sonha, o PlayStation, o Xbox. Eu sou o pai. Mas onde é que está a educação? Onde está a saúde emocional? Que provedor manco é esse? Que provedor reducionista é esse? Então, queridos pais, quem estiver ouvindo nesse momento esse podcast, eu quero fazer um apelo para vocês. Fala olhando para aquela câmera. Um apelo para vocês. E o meu apelo é muito simples. Seja homem, seja pai, seja provedor, de fato. Não apenas unilateralmente. Porque quando você faz isso, você pesa sobre a mãe essa tarefa. E penso que está na hora e me incluo, de nos empoderarmos de tal maneira que você assuma o seu papel. Isso é importante. Eu conto sempre para os pais, porque a autoridade bem exercida, ela traz segurança. E o que nós estamos vendo hoje é crianças inseguras, que não sabem, porque é excessivo, o mundo é excessivo para ela. Então, os pais têm que colocar um certo limite para que ela saiba que naquele limite ela está segura. Segurança, e ela estabilidade. Ela pode se mover ali, que ela está segura. Eu dou o exemplo de uma estrada, né? Que uma estrada preta, uma vez eu indo de Marília, Pompeia Marília, a estrada tinha sido asfaltada naquele dia, à noite, e não tinham tido tempo de colocar as faixas. Eu nunca dirigi tão insegura como naquela noite, porque eu não sabia se eu estava na contramão, se eu estava caindo no acostamento, se eu ia cair fora da estrada, porque era um pretume só, assim, não tinha os limites. No dia seguinte, estavam pintadas as faixas amarelas, bem forte, com aquele olho de gato, e ainda as faixas brancas. Nossa, aquelas Melhorou. faixas
me trouxeram tanta segurança. E é exatamente isso, pai e mãe, que você faz. Você pinta as faixas e o seu filho vai, ele até pode correr mais, eu até podia correr mais na estrada, porque eu estava segura de E que eu não doutora, estava indo na contramão. E no dia anterior, eu fui muito devagar, porque eu tinha um medo. Medo porque eu não sabia se podia pegar um carro de frente ou andando na contramão. Então, a segurança que os pais dão quando eles colocam sim, sim e não, não, sabe? Aqui não, aqui sim. E aí as crianças vão crescendo, porque elas não têm ainda essa capacidade total de pensar em todas as sequelas, consequências. Então, se uma criança está num lugar frio, está nevando lá fora, e ela quer porque quer colocar aquela roupa de calor, os pais vão deixar, ela vai sair naquele frio, ela vai ser congelada. Não pode. Então, com certeza, isso tudo vai gerando a criança entender que ela não sabe de tudo, que os pais têm muito maior noção de perigo, de consequência e disso que os pais estão protegendo, não é? Essa perfeita proteção. analogia, doutora, perfeita analogia. Concordo plenamente. Eu até diria, talvez sendo até extremo, o pai, quando ele tem essa postura, não é da educação, do dizer sim, do dizer não, de estabelecer limites, isso representa a faixa, mas também ele pode ser a faixa, Uhum. porque A para a referência, isso. criança, Os pais são a referência. os pais são Uhum. essa referência. E é exatamente essa referência que está ausente na sociedade hoje. Permita-me eu falar um pouco do meu estudo, da Uhum. minha E tese assim nós doutoral. finalizamos esse Isso. tempo. Pode Eu falar. tenho trabalhado uma tese doutoral baseada em dois principais cosmovisões da humanidade, que é evidentemente a religião, não é, o aspecto espiritual, juntamente com o aspecto evidentemente também social e cognitivo. E falando evidentemente agora para os religiosos, né, para os pais religiosos, porque também se atende a esse propósito, Uhum. esse podcast. A maneira que você não estabelece limites no dia a dia, você também, por sua vez, acaba repassando uma religiosidade disfuncional para os seus filhos. Em que sentido aí, A minha Luciana? tese, Uhum. ela trabalha exatamente como uma religiosidade mal elaborada, mal vivida e mal praticada se torna um fanatismo religioso. E o fanatismo religioso é uma patologia. Uhum. E aí é bem verdade que a gente precisaria, quem sabe, só de um podcast para falar sobre isso. Entrar no fator fanatismo, que não é só religioso, tem também no esporte, Na tem também política. na política Uhum. e tantas outros viés. Mas o fanatismo é aquilo que você coloca uma venda nos olhos e só olha para aquilo e ninguém te demove daquilo que você pensa e daquilo que você vê. E aí o que acontece? Você cria, evidentemente, filhos que não têm uma religiosidade saudável. O que é uma religiosidade saudável? É aquela que permite que você seja o que você é aquela que permite que você exerça de fato o seu livre-arbítrio, é aquela que permite que você veja a Deus como Ele é e não como você imagina que Ele é aquela que te livra, evidentemente, da paranoia e da parafrenia, que é uma diferença muito grande entre isso. A paranoia é quando você tem uma ideia fixa sobre algo e ninguém te demove. A parafrenia é quando você tem a ideia fixa sobre algo e você combate quem pensa o contrário. O caso de Hitler, por exemplo. Ele estabeleceu uma ideia fixa Uhum. e quando ele estabeleceu essa ideia fixa, ele passou a combater tanto quem pensava o contrário quanto quem ele achava que estava numa posição contrária dele. Que Os homens representante. bombas de hoje, que você percebe aí, Uhum. principalmente no lado do Oriente, não querendo estereotipar nenhuma, seja o Hezbollah ou quaisquer outras partido político ou grupo, mas você percebe que o que leva uma pessoa ao terrorismo? É a parafrenia. Está É muito ele ter uma ideia conectada com o fixa. radicalismo, não é? Perfeito. É uma Uhum. ideia fixa
que leva você a combater o outro. Aí você se pergunta, mas o que é que tem a ver isso com a minha educação religiosa hoje? Em relação ao filho, tudo a ver. Você percebe que tem muitas crianças que, inclusive, mantêm uma religiosidade por uma imposição dos pais. Chega um determinado momento de maioridade, ela abandona. Você tem crianças que têm uma ideia também muito fixa, radical e desequilibrada da religião, se abdicando do mundo, se abdicando das relações, Até em dos função estudos de ou da estudos, em ciência. função de Uhum. uma ideia fixa e disfuncional sobre Deus. Então, é importante também, já que nós falamos muito da questão, né, educativa, cognitiva, afetiva, também dizer que isso afeta a religiosidade. Eu não estou afirmando aqui que a ação religiosa é um fanatismo. Uhum. Não, mas ela pode se tornar. Uhum. Na verdade, quando a gente traz essas precauções, nós estamos protegendo o fenômeno religioso como saudável e como deve ser. E muitas vezes essa religiosidade doentia vem também de um emocional já doentio, que Totalmente. está distorcendo até aquilo que vai conhecendo de acordo com o óculos que já está bem disfuncional. São lentes, E né? São lentes lentes. doentes e que vão tornando até o conhecimento da religião ou a experiência da religião numa outra doença. É Então, por isso que verdade. nós vemos nessa necessidade de uma saúde integral também. E por muitos anos a própria igreja rejeitou a psicologia por causa de preconceito, uma série de coisas. E hoje nós estamos vivendo uma época de integração. A psicologia tem um lado que pode ser distorcido, tem o lado da verdade. Então, tudo isso a gente precisa ir encontrando caminhos de equilíbrio para que a gente possa trazer agora tudo que a ciência traz de conhecimento também, que a gente filtra, né, o conhecimento, mas um conhecimento que é científico para ajudar a entender todos esses fenômenos e trazer um equilíbrio maior para o ser humano. Por isso, às vezes, a cura começa pelo emocional e vai gerar um espiritual mais saudável. A cura começa por um espiritual mais saudável, que E vai vai gerar um reverberar. emocional mais saudável. E tudo isso vai gerando a saúde física, Com que certeza. tira a pessoa daquele estado de alerta o tempo inteiro, de conflito, disso, e gera um corpo mais em paz, né? Um corpo que vivencia o mundo de forma diferente, não como um lugar só ameaçador ou contrário às suas ideias, mas um mundo em que ela também pode se descobrir, florescer e trazer uma influência E positiva, né? só lembrando que não é só a ciência da psicologia que pode ser, a religiosa também, Uhum, né? uhum. Ela pode ser usada de maneira totalmente disforme, disfuncional, de maneira equivocada, e aquilo que deveria trazer bem-estar pode trazer. Tanto é que o próprio Freud falou do mal-estar da sociedade e incluiu a maneira equivocada que você tem E aí a gente de. pode concluir, né, José Orlando, porque já deu nosso tempo, Sim, claro. como é que os pais podem saber, porque nós falamos tanto da falta de consciência, né, de a falta de conhecimento, pode saber que estão indo num caminho errado. Quando os filhos começam a adoecer, né? Então aí a questão é, às vezes o filho representa a doença familiar, aí a gente entra também na questão sistêmica e do ambiente. E às vezes aquele filho vem trazer uma doença que está também em toda a família, na forma como os pais lidam, não só com o seu emocional, com a sua espiritualidade, com tudo isso. Então, às vezes vem uma doença que não é o inimigo, a doença vem mostrar, ó, preciso mudar alguma coisa. E às vezes essa mudança começa também nos próprios pais, no entendimento, na cura, numa melhora. E é possível mudar. É isso que, como Brain to Be, nós acreditamos. Não importa se você tem 40, 50, e se você percebe que algo foi disfuncional, alguma coisa, é possível a gente mudar. Mas nós precisamos querer e nós precisamos nos abrir para isso. E hoje tem o conhecimento que nos ajuda e que nos leva para esse lugar. Sem dúvidas alguma, os filhos eles acabam sendo o termômetro. Uhum, Não tem para onde correr. é. Eu já lidei com alguns pais que não conseguiam ver
filhos naquela situação terrível e eles se perguntando: onde foi que eu errei? Eu não fiz nada de errado. Interessante. Talvez não O pior, fez, o pior mas problema, o pior problema é, de alguma maneira, não é o problema, é a cegueira frente ao problema. porque às vezes não fez Não, intencionalmente, não fez, mas fez na ignorância, fez ignorância, é, inconscientemente, no automático, no na sua automático. numa resposta Então, doentia sua. cabe fazermos uma leitura legítima de toda a situação que está ao nosso redor. E está fazendo sempre autoanálise. A gente fala muito de análise. Vá fazer análise, procure um profissional. Beleza, mas a gente esquece das autoanálises também. E que Deus nos proporcionou algo especial só para o ser humano, que é a consciência. Isso. E quando nós desenvolvemos isso, nós podemos fazer quando isso. voltando um pouco, evidentemente, para a Bíblia, né, o conhecimento bíblico. Aí a gente olha, né? Dizem que, de fato, os filhos são as coroas. Em que sentido? É no sentido realmente de que ele é a culminação de uma obra, de uma vida feita e estabelecida. E há outro texto também que fala que ali, no capítulo 16 de João, que quando o Espírito Santo vem, você passa a conhecer toda a verdade. E a gente atribui essa toda a verdade apenas ao aspecto religioso, não é só o aspecto religioso. Porque a palavra lá toda em grego é toda a esfera da vida. É a verdade acerca de você mesmo, é a verdade acerca das suas emoções, é a verdade acerca dos seus filhos, é a verdade acerca do exercício da comunicação ampla, é a verdade da sensibilidade de você conhecer o seu filho pelo semblante, é a verdade de você conhecer o contexto que você está e vive. Então a gente tem que começar a ter uma visão muito mais ampla e menos reducionista e restrita, e certamente nós seremos mais do que felizes. Vamos ter que encerrar aqui, porque nosso papo foi muito bom e podia ficar a tarde Fluiu toda, né? rapidinho, né, doutora? Que bom. Podemos ir a tarde toda. Eu agradeço o Mas convite. até só finalizando pela sua palavra aí, nós temos a liberdade de nos arrepender e de reconhecer erros. Perfeito. E isso é muito importante. Para recomeçar. Sabe? Porque um dia eu dei numa palestra, num grupo para pais, e eu disse que eu conheço hoje coisas que eu não conhecia quando eu eduquei meus filhos pequenos. E que de algumas coisas eu me arrependo. E falei algumas coisas. E aí eu fui questionada depois por uma pessoa que me conhece há muitos anos. Ele falou: eu acho que arrependimento... eu conheço uma pessoa que ele diz que não se arrepende de nada que fez com os filhos. Eu falei: sorte dele, porque meio questionando que não deveria ser essa a minha postura. Eu falei: não, eu tenho algumas coisas das quais eu me arrependo. Né? E que se fosse hoje, talvez eu faria um pouco diferente. Então, nós temos que ter essa liberdade. E eu acho que esse arrependimento, na hora certa, também é isso que eu vejo como algo espiritual. Que Deus transforma aquela colheita que você vinha tendo de uma forma, às vezes, negativa pelas sementes que você semeou. O arrependimento é o que mata aquela colheita e que pode proporcionar uma nova, porque senão como nós vamos viver o resto da vida, né? E colhendo sempre aquilo de negativo. Não, aí que eu vejo que entra o sobrenatural de Deus, que quando nós temos um reconhecimento, um arrependimento, é como se fosse o pesticida que mata aquela colheita que você vinha, né? E proporciona você poder semear até novas sementes, não é isso? Então, obrigado, viu, José Orlando, pela conversa, que foi muito boa e com certeza vai beneficiar muitas pessoas que estiverem nos assistindo. Então, fique aí conosco e não percam os nossos episódios.